que é para mim uma honra estar neste colóquio, não só com amigos que já vou fazer, há outros, não os vou mencionar a todos, estão ali os jovens, mais jovens, outros que eu conheci agora mesmo, a professora Catarina, a professora Vera, enfim, e outros mais. E então, o professor teve, claro, a minha querida colega e amiga, a professora Adriana, companheira de muitas lutas universitárias, muitas lutas científicas, enfim, como é assim, tem que ser, a nossa vida é uma luta, não é? Pacífica, mas é uma luta com meios pacíficos. Ela não é pacífica, nós é que a fazemos com meios pacíficos, não é? Enfim, então, e o professor Bartalini, com o convite, fez-me a proposta, deu-me um mote para a minha intervenção, que eu tratasse o tema da poética da natureza. E este tema da poética da natureza é um tema raro, porque, na verdade, se vocês forem à bibliografia sobre Kant, ou um dicionário de linguagem kantiana, de termos kantianos, vocês não encontram lá este termo, porque isto foi uma subversão que eu fiz, não é? Às vezes os professores fazem subversões linguísticas, não é? Para produzir um efeito, não é? Quanto mais não seja o efeito de fazer acordar nos leitores, fazê-los despertar para a atenção a um termo. Neste caso não é só isso, mas é também um pouco isso, ou seja, esta subversão, na verdade, é a tradução que eu proponho de uma expressão que o Kant utiliza, que esse filósofo alemão que nasceu em 1784 e morreu em 1804, a obra a que eu vou referir-me é de 1790, foi escrita enquanto os franceses estavam a tomar a Bastilha, não é? Portanto, no ardor da Revolução Francesa, naqueles anos 80, 89. É a obra mais complicada, mais complexa de Kant, não é tão grande como a crítica da razão pura, mas é certamente muito mais complicada do que a crítica da razão pura. Kant tem para aqueles que não conhecem, tem 3 grandes obras, já tem muitas mais, mas 3 grandes obras que têm o título Crítica disto, Crítica da razão pura, Crítica da razão prática, e esta que acabou por ter o título de Crítica do Juízo, ou Crítica da Faculdade de Julgar, como foi traduzida para o português por um grupo por 2 colegas, um português e um brasileiro, o professor já falecido, Valério Roda. E, portanto, esta obra é a mais complexa ao nível da interpretação, porque até quase poucos meses antes de ser dado finalmente a publicar, o Kant tinha para ela um outro título, e durante anos prometia com um outro título completamente diferente, que era o título de Crítica do Gosto. Esta categoria hoje já está desqualificada, mas só para dizer que foi em torno da categoria do gosto, que tem algo a ver com aquilo que tivemos a fazer há pouco, almoçando, não é? Saboreando os acepipes e as iguarias. Tem que ver com a experiência gustativa, não é? O gosto, o discurso teórico da estética do século XVIII construiu-se sobre isso. Bom, ora, a poucos meses, a escassos meses da publicação da obra, já em fase adiantada da sua redação, o Kant muda de título. Bom, e é no contexto dessa obra, ainda por cima tinha para ela uma introdução, e à última hora muda de introdução, e a introdução é uma longa introdução, portanto é um estudo interpretativo da obra. Isto é só para dar uma ideia da complexidade interpretativa da própria obra, que tem tido pouca atenção dos kantianos. Só aí há umas 3 décadas para cá é que se começou a ler, ou seja, quase 200 anos depois dela ter sido publicada é que ela começou a ser objeto de estudo. Não é? E ela no Brasil, embora haja um grande impulso dos estudos kantianos desde finais dos anos 90, o Kant que tem sido mais tratado é o Kant da filosofia do conhecimento, é o Kant da filosofia da ética, da filosofia política, da filosofia do direito. Há alguns estudos sobre aspectos da estética kantiana, que é uma parte desta obra, não é? Mas é uma parte do setor. Mas precisamente nestas questões que nós vamos tratar,
elas não têm sido objeto de consideração, mas não é só no Brasil, é que mesmo na Alemanha, ou seja, mesmo na terra, na pátria do Kant, só no final dos anos 90 é que começou a haver, e já nos anos 2000 para cá, é que começou a haver estudos sobre estas questões. E é um pouco isso que eu vou dar conta, ou seja, há um termo que o Kant utiliza, que eu não quero antecipar, que é aquele que eu traduzo pela expressão que dá título a esta palestra, a esta fala, não é? Bom, e espero que ela seja entendida, pelo menos na sua ideia central. É claro que quando se ouve a palavra poética, quem conhece o Aristóteles sabe que ele tem uma poética, e a poética é uma teoria da construção do discurso trágico, portanto, uma teoria da arte, da escrita, né? da tragédia, da poesia trágica. Supõe-se que o Aristóteles também terá escrito uma parte da comédia, não é? Mas essa parte perdeu-se e essa perda, essa suposta perda, que constitui um dos ingredientes da famosa obra do Humberto Eco, O Nome da Rosa, não é? Anda-se à procura da parte perdida da poética de Aristóteles. Mas a poética é uma teoria da confecção, é uma teoria do fazer. O verbo grego é poiein, é fazer, é a feitura. Portanto, é uma obra que é feita. É isso que... E portanto, uma teoria dos procedimentos da confecção de uma obra, não é? Portanto, no caso da obra literária. Portanto, é nesse sentido, é uma ampliação do termo que eu faço aqui aplicado à natureza para traduzir uma palavra, uma expressão que o Kant utiliza e que também tem sido pouco objeto, até há poucos 3 ou 4 anos, foi objeto de quase nenhum estudo, não é? Curiosamente, depois quando alguém descobre, parece que todos lá vão cair e em vários países têm surgido nestes últimos anos alguns estudos já sobre esse tema, e eu digo já esse tema é técnica da natureza. Técnica da natureza. Mas lembrem uma coisa, técnica não tem nada a ver aí com aquilo que nós hoje entendemos por técnico, não é? É por isso que eu, um pouco também para corrigir na raiz essa interpretação do conceito kantiano, por aquele sentido que atualmente atribuímos à técnica, que é uma produção mecanizada, uma produção em série, coisa assim, e eu traduzo, ou seja, eu converto, eu faço aquele trabalho de subversão, traduzindo por poética, e assim penso estar a ser justo com o autor que estou a interpretar. Bom, e portanto, de qualquer modo, nós poderíamos perguntar o que é que tem que ver esta questão com o tema aqui deste colóquio e até com o tema da estética da natureza em geral. Eu penso que a relação com o tema deste nosso colóquio tem que ver com aquela parte em que a professora Adriana chamava a atenção para a dimensão não só antropológica, ontológica e ética e estética da paisagem. Portanto, é essa dimensão. Agora, o que é essa dimensão estética da paisagem? Ela já deu uns apontamentos. É a sensibilidade, é o sentimento, portanto, é o sentir-se, é o sentir a natureza. Portanto, tem que ver não com o conhecer, não com uma atitude instrumental, mas uma atitude, uma outra dimensão humana que o próprio Kant parece ter descoberto tarde, não é? Mas quando a descobre, propõe que ela é a fundamental, ou seja, é a que está no fundo, mais funda que todas as outras que já tinham sido por ele abordadas, não é? Isto não é de admirar, não é? Às vezes só se chega ao fundo, só se chega à nascente quando se atinge o fundo do poço, não é? Se o poço quando tem uma nascente, não é? E é um pouco o que acontece nesta descoberta. Portanto, isto tem que ver também com o modo como este autor fazia a exposição do seu próprio pensamento. Bom, isto são só algumas considerações para nós percebermos um pouco o ambiente e as dificuldades também que rodeiam esta temática. Bom,
Ora, nós poderíamos, portanto, perguntar, questionar, eu não vou ler o texto continuadamente, porque aborreceria, não é? Mas, portanto, nós poderíamos perguntar, para já, a pertinência, faz sentido esta expressão, mas eu já dei algumas dicas que podem ajudar a perceber por onde é que eu tento mostrar a pertinência dela. E também se pode perguntar o que é que isso tem a ver com a estética da natureza, e também já tentei mostrar que é isso que eu vou tentar mostrar, o que é que ela traz ao esclarecimento, ou se não à resolução do problema, porque estas questões talvez não tenham solução, não é? Se elas tiverem uma boa elucidação, já não é nada mal. Agora, a solução não tem, até porque nós não queremos que a nossa solução de uma experiência estética vá condicionar a experiência estética dos seres humanos que ainda estão para nascer, não é? Ou seja, nós não temos a receita, não podemos codificar, não sei se me faço entender, não é? E o mesmo noutras questões da filosofia. Bom, por outro lado, também pode parecer estranho a muita gente, e como vos digo, mesmo isto até há 2 décadas era, não é? Quem viesse trazer querer publicar um paper, um artigo sobre estas temáticas e propusesse um artigo a uma revista conceituada, ele mandava-me a pedir parecer a especialistas em filosofia de Kant, e esses especialistas da filosofia de Kant fariam este juízo. Não se conhece nada sobre esta questão, não há bibliografia nenhuma sobre esta questão não tem pertinência. Recuse-se o artigo. Não tenham a menor dúvida. Não sei se vocês, enfim, já se foram parceristas alguma vez, não é, para revistas científicas, o que é que se vai ver? Normalmente vai-se ver isso. Ou seja, não se vai ver, será que o rapaz será que o jovem tem sentido a proposta que ele faz? Deixa-me cá ir reler as obras do Kant, aqueles parágrafos a que ele se refere. A ver, um parcerista não está para fazer isso, não é? Não está para fazer isso, nem lhe é pedido isso. Se ele o faz, é por sua absoluta generosidade, não é? E então, talvez, depois de fazer isso, ele, afinal, não dê a recomendação de recusa do artigo, mas diga, olha, está aí uma perspectiva original, talvez seja interessante, mas não é o comum também dos parceristas, não é? Porque mesmo nós que o somos ou já o fomos, sabemos bem que as coisas são assim. Bom, portanto, o caráter da pertinência desta questão, da convocação do Kant para este problema, não é óbvio, não é digamos assim, uma coisa aceite facilmente, não é? Bom, e então eu queria aqui invocar o argumento da autoridade, não é? Nós, os filósofos e os professores, muitas vezes invocamos o argumento da autoridade. O argumento da autoridade é o argumento do autor, ou seja, invocamos um outro autor para apoiar aquela tese ou ideia que é nossa também, não é? Bom, e então eu acho que neste caso também estou a fazer jus à excelente antologia que a professora Adriana publicou, de textos fundamentais sobre a filosofia da paisagem, não é? É um autor que lá vem antologizado, e é o professor Malcolm Budd, professor no University College de Londres, presidente da British Society of Aesthetics, editor da prestigiada revista British Journal of Aesthetics, portanto não é qualquer um, e num livro, vejam, publicado em 2002, portanto há 12 anos, um livro publicado em 2002, embora ele tivesse publicado aqueles textos que ele reúne depois em livro, em artigos em 1998, ou seja, 4 anos antes, não é? Mas, pronto, isto só prova que é recente, bastante recente. Ele escreve isto. Até às últimas décadas, eu estou citando da tradução que vem naquele volume da Antologia da Filosofia da Paisagem, páginas 300 a 302. E agora estou citando Malcolm Budd. Até às últimas décadas do século XX, poucas foram as reflexões filosóficas sérias sobre a estética da natureza. Continuam a ouvir-me bem lá abaixo?
Obrigado. Ao longo de toda a história da filosofia ocidental, houve apenas um grande contributo para este tema, o de Immanuel Kant. O contributo de Kant esmaga todos os pensamentos que o precederam e não foi seguido por nenhum de valor comparável. É o único texto filosófico sobre a apreciação estética da natureza, escrito por uma grande figura e merecedor de uma atenção continuada. Mais adiante, nas linhas mais adiante, nos parágrafos mais adiante, ainda há muito a aprender sobre o trabalho de Kant. Estas palavras, terminou a citação do Malcolm Butt, estas palavras surpreendem logo pelo seu caráter enfático, roçando o exagero. Aquelas expressões, houve apenas um grande, esmaga todos os que o precederam, não é? Ao rigorismo moralista, ao purismo da razão, perguntando-se a alguns dos seus críticos e intérpretes se o austero professor de Königsberg era capaz de verdadeiramente ter sentimentos estéticos. Há na literatura, quando há literatura, alguma literatura, até meados do século XX, não é? Alguma da literatura faz estas perguntas e claro, a resposta é, quem faz uma pergunta assim é para dizer que não, ou seja, é para sugerir que não, que não se pode esperar um juízo de pertinência sobre um sentimento estético de uma pessoa que não apreciava a música, ou que apreciava fanfarras militares, que não visitou nenhum salão de pintura, enfim, que não tinham conexão, não era um conheceu, não era um... Estão a compreender? E como é que esse senhor se atrevia a vir... Há literatura assim, não vou citar para não vos maçar. Quanto mais duvidoso não seria que tivesse... Se ele não tinha competência para ter, quanto mais para falar deles, não é? Bom, portanto... Ora, mas o tom enfático das palavras de Butt entende-se se o virmos como o natural efeito, simultaneamente, de uma descoberta ou redescoberta e de uma grata surpresa. Na verdade, de duas gratas surpresas ou de duas redescobertas. Da redescoberta recente que alguns pensadores fizeram do significado da estética da natureza. Ou seja, também isto foi uma coisa muito recente na história do pensamento do século XX, não é? Que podemos datar dos anos 80, mais ou menos, 80 para cá, ou seja, há 3 décadas, não é? Há pouco mais de 3 décadas. Ele próprio cita um pioneiro artigo do Ronald Hepburn, que também vem recolhido aí, de 1966, no qual se diagnostica o processo de desprezo da beleza natural na estética contemporânea. E a estética contemporânea aí não é só a estética dos anos 60, do século pós-guerra já, e da primeira metade do século XX, é a estética desde do século XIX. Não é? Ou seja, são pelo menos 120, 130 anos de pensamento estético. O desprezo, a negligência, o neglect, não sei como traduzir, o desprezo da natureza no pensamento estético. Portanto, é efeito, o enfático dele, e penso eu, é efeito desta surpresa, desta descoberta. Por outro lado, é também efeito da gratíssima surpresa de reconhecer como, nessa redescoberta, associada a essa redescoberta, quando se vai à procura de quem são os interlocutores que nós podemos ter para repensar esta questão, se descobre que o melhor de todos é o austero filósofo crítico da razão. Né? E isso por uma faceta do seu pensamento estético. Por uma faceta do seu pensamento estético, também ela não lida, não vista por aqueles que, em 200 anos depois da morte dele, se pronunciaram sobre o seu pensamento estético. Porque, normalmente, como a professora Adriana já sublinhou há bocadinho, o que se tinha em vista era o pensamento estético como apreciação da obra de arte, né? Da pintura, da escultura, enfim.
Era isso que fazia parte. É claro que aqui estes acontecimentos têm que ver com uma longa história, mas eu não vou fazer essa história, não é? Bom. Mas agora, então nós podemos perguntar, portanto, há aqui, agora a gente compreende um pouco porque é que o autor inglês escreve aquelas palavras tão enfáticas. Eu penso que, eu não escreveria, apesar de estar, dou-lhe absoluta razão, mas eu que trabalho a retórica, não é? Seria muito menos retórico na apreciação. Sem dúvida, o Kant, não há dúvida, penso eu, que o Kant é dos mais interessantes interlocutores. E isto não significa que nós tenhamos que estar de acordo com as ideias dele, mas é dos que põem o problema, estes problemas que atualmente voltam a interessar-nos, não é? A propósito evidentemente, do Kant não tem uma filosofia da paisagem, embora já comecem também a surgir teses de doutorado, até na Alemanha, sobre a Umweltphilosophie do Kant, ou seja, sobre a filosofia do ambiente, não é? Do Kant, não é? Precisamente a partir destas temáticas, das temáticas de que eu aqui vos vou falar. Não é? Portanto, há uma reviravolta completa também na interpretação de Kant, que o olhar, o trazer à evidência estes tópicos, não é? Que não é, isto, a professora Adriana creio que me confirmará, não há literatura, não há teoria sobre isso, não há papers, não há artigos, não há teses sobre isso. Não é? Há algum aceno, não é? Que morreu cedo, acenos que morreram, até alguns às vezes muito nobres, muito qualificados, mas que não tiveram audiência na época. O Goethe, por exemplo, achava que estava um tema bem interessante, mas ele próprio confessa. Eu conversava destas coisas, desta minha percepção da obra do Kant, daquela obra do Kant, com os kantianos. Eles olhavam para mim com cara de espanto, não é? Como se eu não tivesse entendido absolutamente nada do que o filósofo queria dizer com a sua obra. Portanto, isto é para dizer que até às vezes há alguns que acenaram para a importância, mas levavam este estranhamento precisamente dos que conheciam, ou dos que presumiam conhecer bem e entender bem o pensamento do Kant. Bom, agora a pergunta que se pode pôr então é, já sabemos que ele é um interlocutor, mas em que é que ele nos pode ajudar, não é? O que é que nós podemos aprender dele neste atual regresso à natureza, sob o ponto de vista também estético? Porque este é um outro ponto que me parece importante. Este interesse pela natureza atualmente e por estes temas associados da paisagem, chamemos depois ambiente, enfim, não é só no pensamento estético, não é? Isto depois é também na perspectiva de uma nova filosofia da natureza, na perspectiva de uma ética da natureza. Não é? Há artigos já sobre a ética, o direito da natureza, os direitos da natureza, muita literatura tem havido sobre essas questões nestes últimos anos. O que é que ele nos pode efetivamente, em que é que ele nos pode ajudar, não é? Eu queria começar por dar dois tópicos de precaução, não é? Para a gente não levar carga demais, não é? Para a gente não exigir demais e não levar carga demais. Em primeiro lugar, é que não precisamos de comprar toda a filosofia de Kant, isto é, todo o seu sistema filosófico, filosofia teorética, filosofia moral, tudo isso, para compreendermos o que ele de pertinente e de relevante tem a dizer-nos sobre este tema da estética da natureza. Ajuda. E, em alguns casos, também se calhar não ajuda muito, porque, precisamente, muitos especialistas na crítica da razão pura e na filosofia moral do Kant nunca chegaram a ver isto. Portanto, isso é uma prova de que, se calhar, ajuda, mas também, se calhar, não ajuda. Ou seja, só ajuda se, não é? Só ajuda se. Portanto, isto é para as pessoas dizerem, mas eu não tenho especialidade em Kant, eu nunca li a crítica da razão pura, nunca li... o que é que isso tem a ver? Não vou entender isso. Estejam descansados. O que de importante o Kant tem a dizer sobre isso, eu acho que todos nós somos capazes de entender e vocês vão já perceber porquê. É claro que ele trata estas questões porque ele está a falar para colegas de ofício, não é? Está a falar para filósofos, não é? E os filósofos exigem artilharia pesada, exigem conceitos, exigem categorias, exigem argumentos, exigem análise, exigem
problematização, aquela coisa toda, é o que eu chamo, estou a dizer, artilharia pesada, não é? Não pode ser um discurso assim edificante, não pode ser assim umas considerações leves como aquelas que o professor Leonel está aqui a fazer, não é? Pois é, o Kant está a dirigir-se aos intelectuais do seu ofício, não é? Mas também é verdade que este tópico, que espero poder mostrar, está na gênese e no centro do seu pensamento estético, porque este é outro ponto que também nunca se reconheceu qual era a unidade que dava coerência até à estrutura daquela terceira crítica, tem conexões sistemáticas com os outros aspectos essenciais do seu pensamento, nomeadamente com o seu pensamento moral e até com o seu pensamento epistemológico, com o seu pensamento científico. Epistemológico eu preferiria. Epistemológico naquele sentido do que nós chamaríamos hoje uma heurística, ou seja, de um processo de de explicar ou tentar elucidar o que é que está em causa no nosso processo de invenção de novas teorias científicas, por exemplo. Não é? Há algo análogo à invenção artística e à invenção filosófica, à invenção mesmo na ciência de novas teorias. Como é que se produz o novo? Como é que é desencadeado o processo que leva a descobrir uma nova teoria? Não é? Portanto, a dimensão heurística do conhecimento, sobre a qual eu publiquei o ano passado um livro que mereceu ser debatido aqui em São Paulo com o professor Loparis e os seus discípulos, a ideia de uma heurística transcendental. Se vocês depois tiverem interesse, eu passo o PDF, espero não estar a violar os direitos de autor do Centro de Filosofia, não é, que é o editor. Estou aqui perante uma dos elementos da direção, mas posso-vos passar o PDF para quem tiver interesse em reconhecer precisamente estes aspectos de como o problema se afeta também a compreensão até do processo cognoscitivo do Kant, que quando nos aparece exposto na crítica da razão pura, aquilo parece uma maquinaria rígida, um conjunto de engrenagens, mas depois não sabemos quem é que põe aquilo a mexer, não sabemos quem é que desencadeia o movimento, não sabemos o que é que circula naquela engrenagem. Ora, é esta dimensão heurística que vem dar a vida da engrenagem e o produto que a engrenagem faz circular dentro de si e que resulta em novos conhecimentos. Ensinamentos dele é que a genuína experiência estética, aquela que é proto-experiência estética, não é? Normalmente aquela que é originária, como o é para ele, precisamente a experiência estética da natureza e não precisamente a experiência estética da arte, não é? E é nisto que a literatura sobre a estética de Kant ainda hoje continua, no fundo, na minha opinião, um pouco desorientada, porque não equaciona o próprio pensamento estético sobre a experiência estética da arte, tendo em conta este aspecto. Tudo isso, ou seja, essa proto-experiência, está ao alcance de qualquer ser humano. Ela é da ordem do sentimento e de uma capacidade de apreciar ou de julgar sem conceitos que tenham sido dados, ou sem que haja objetivos, eventualmente, de perfeição, do que quer que seja, que tenham sido pré-definidos. É qualquer coisa que qualquer ser humano é capaz, mesmo que não tenha instrução científica ou filosófica, para apreciar a beleza de uma... Eu estive tentado a roubar ali, de penar ali uma flor, daquelas flores que eu não sei o nome delas, mas não é preciso saber o nome delas, aqui está, ou seja, não é preciso ser botânico, não é preciso ser um Carlo Linneu que conheça toda a família, toda a classificação das espécies botânicas, não é? Pelo seu nome, que saiba como é que deriva e porque é que se distinguem umas das outras, para ter uma experiência estética perante uma vulgar
florzinha aí, não precisa ser de jardim sequer, uma florzinha do campo. Se é que nós ainda deixamos que os campos deem flores naturalmente, não é? Porque se calhar estamos matando também essa capacidade de a natureza se esmaltar, se peraltar, digamos assim, com os seus luxos, não é? Os seus luxos, não é? Porque o boi não precisa de prados esmaltados, não é? Basta-lhe ter lá o capim, ou ter... Bom, é assim, é? Também é isso, ou seja, nós estamos a fazer... Esse é outro capítulo, bom? Ora, portanto, o que eu queria dizer é isso, é que nós temos a capacidade, essa capacidade, e, portanto, já vem outro aspecto interessante aqui, é que a capacidade estética, a experiência estética, não é uma experiência que resulte de... Eu, para ir ali ao MASP e apreciar as obras que lá estão, eu não posso ser só, eu não posso ser um ingênuo. Não é? O ingênuo não vai perceber nada daquilo. Não vai perceber nada daquilo. Eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ter cultura artística. Não é? Saber em que linha, em que família, em que tendência o pintor se inscreve. Não é? Qual é a gramática que ele utiliza. Qual é o enquadramento cultural em que ele se movimenta, etc, etc. Eu tenho que ter informação. Tenho que ter informação para apreciar. Tenho que ser um conhecedor da matéria. Para apreciar a beleza da natureza. A mais singela. Não é preciso uma paisagem deslumbrante, as cataratas do Iguaçu, ou os canyons aí de Santa Catarina. Não. Como é que se chama? A Serra do Rio do Rastro, não é preciso essas coisas, não é? Se eu tivesse tempo, ia perguntar à professora Adriana o que é que nós temos que fazer hoje, até onde é que temos que ir, que excursão temos que ir, até onde é que temos que procurar para ter ainda uma experiência estética da natureza, porque a maior parte dos objetos que para estes autores do século XVIII eram objetos de uma experiência estética da natureza, já não são. Os Alpes hoje são instâncias de turismo, de turismo consumista. Não é? Os Alpes hoje estão esventrados por túneis de ferrovias e de autovias. Não é? Ou seja, o oceano hoje, enfim, está também domesticado. Nós vamos todos no verão, vamos para as praias, não é? Portanto, as margens do oceano tornaram-se familiares, mesmo que haja acidentes, que haja naufrágios ainda, mas tudo isso hoje já não tem nada a ver com as histórias de naufrágios do século XVIII, não é? Bom, mas isto é para dizer, até onde... Ora, não é preciso ir longe nada, não é? Ali, se nós olharmos para uma fluorescência de uma planta, ou simplesmente para a forma de uma formação vegetal, mesmo que não saibamos a sua espécie, o que é que ela dá, para que é que ela serve, nós podemos ter uma experiência estética da natureza. Esta é, penso eu, que é a grande proposta. E é nisso que todos os seres humanos se unem. Mesmo que não sejam letrados, mesmo que não sejam... Bom, o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, para nós não estarmos a levar carga demais, a querer levar carga demais, é que também não podemos esperar que este filósofo, do qual nos separam já mais de 2 séculos, nele se encontrem prontas as boas respostas àquelas questões que há bocadinho nós colocávamos à professora Adriana, não é? Para todas as nossas questões, mesmo que seja apenas neste âmbito de problemas. Como escrevia o próprio Goethe, no texto que eu citei, o pensamento de Kant a respeito da apreciação estética da natureza é bem merecedor da nossa melhor atenção e há muito a aprender do seu pensamento, o qual devemos repensar e discutir. Não é? Mas é claro que, antes de mais, temos de ler e tentar compreender o que ele nos propõe. Bom, então, no fundo, o que eu gostaria, eu ainda estou na introdução e já estou a ver o tempo passar, não é?
esgotar-se, ainda não li toda a introdução, ainda tenho para aqui uma página a mais, eu vou resumir, chamar a atenção só para este aspecto. A revisitação da perspectiva kantiana pode ajudar-nos a compreender o que se pode esperar do atual regresso da estética à natureza. Não é? Da estética à natureza. Ou à natureza numa perspectiva estética. Em primeiro lugar, para a revitalização da própria estética, ou seja, para a correção, por assim dizer, da própria estética que desprezou, negligenciou, ignorou, reprimiu, como quisermos traduzir o texto do Hepburn, esta dimensão. Esqueceu, fez economia dela, não é? Tornou-a, considerou-a irrelevante. Depois, porque esta revisitação, ou nesta revisitação, nós podemos encontrar sugestões importantes para a possível fundação de uma nova filosofia da natureza, que não seja aquela filosofia da natureza dominante, que é a natureza está aí como um potencial de energia para ser explorado, para ser consumido, para ser rentável, no fundo, não é? Esgotá-la até dar, não é? Quando tivermos esgotado aqui, vamos esgotar no outro lado, não é? Ou seja, esta lógica predatória que domina como programa, não é? Como programa teórico, ela está presente no pensamento europeu a partir do primeiro quarto do século XVII. Como um processo intensivo e cada vez mais acelerado. Ela está presente na cultura europeia e hoje mundial a partir da Revolução Industrial. Não é? A partir da Revolução Industrial. Já com antecipações ao nível da agricultura, antes da Revolução Industrial, precisamente no país onde se deu depois a Revolução Industrial, onde ela teve a sua primeira floração. Portanto, uma nova filosofia da natureza capaz de integrar a dimensão estética ou de unir superiormente a visão científica. Não temos que abandonar a visão científica para trocar pela visão estética. Eu já disse há bocadinho que a visão estética pode até ser um auxiliar extraordinário da visão científica. O problema é que vai transformar a visão científica. Ou seja, ela vai ser outra. Até vai ser outra mais potenciada. Não talvez tão potenciada no sentido justamente de uma lógica predatória ou de extermínio, de repressão da natureza, de extenuação da natureza, mas precisamente enriquecida com as perspectivas estéticas, pensar uma outra lógica da relação com a natureza, onde funcionem outras atitudes até a longo curso, até sejam, numa perspectiva egoísta, mais interessantes para os seres humanos. Ou seja, se os seres humanos querem pensar que a Terra está cá, não apenas para os que estão cá agora a viver, mas também para as gerações futuras, para os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos, os netos dos seus netos, até à centésima geração, não é? Ou seja, até, se quiséssemos ver mesmo numa perspectiva de egoísmo, não é? Mesmo nesse aspecto. Mas, evidentemente, não é nesse sentido que eu estou aqui a pensar. Finalmente, então, o que eu quero sublinhar é que é possível encontrar um equilíbrio, temperar uma coisa com a outra. Não é? Temperar. Não sacrificar, mas temperar. Agora, desse tempero resulta uma construção completamente nova. Uma visão completamente nova, uma maneira completamente diferente de produzir a ciência, uma maneira completamente diferente de programar a pesquisa científica, de pensar o investimento dos resultados da pesquisa científica, etc. etc. Não é? É claro que não são só depois valores estéticos que entram aí, não são só depois ingredientes da natureza estética, tem que entrar também aí ingredientes de outra natureza, antropológica, ontológica, ética, não é? Portanto, no pacote tem que englobar. E o problema exatamente é que nós, há bocadinho falava-se disso, disse a Presidente da Professora Adriana, nós seccionamos, nós fazemos pesquisa científica sem ter em conta os efeitos que isso possa ter a longo curso. O que interessa é o resultado imediato, não é? Ainda por cima, quando ela é financiada por empresas
privadas, não é? Querem o lucro imediato, se for na biologia, programas biológicos, programas de médico, enfim. O que se quer é o resultado imediato, mesmo que o produto se prove que daqui a 10, venha aprovado daqui a 10, 15 anos, 20 anos, que produziu imensas desgraças, uma coisa, quem ganhou dinheiro já cá não está. Quem ganhou dinheiro já cá não está. Se calhar a própria empresa já foi extinta, não é? Portanto, o crime compensa, na verdade, ou seja, a pressa e o crime compensa às vezes nesta lógica que tem guiado a própria pesquisa científica nas civilizações avançadas, naquelas civilizações que nós chamamos avançadas, não é? Bom, finalmente, eu acho que o mais interessante, ou pelo menos aqui o mais diretamente interessante neste aspecto, é que esta perspectiva, ou seja, esta revisitação das posições kantianas, pode ser útil para pensarmos a possibilidade de uma nova relação do homem com a natureza, em que o elemento estético não seja considerado como um luxo ou um apêndice, mas como um ingrediente essencial de uma vida boa, no que a dimensão estética possa contribuir decisivamente, não só para criticar a imperante racionalidade instrumental e técnica que violenta, depreda, extenua e destrói a natureza, mas também para temperar o fundamentalismo puritano que se insinua em certas formas de racionalidade ecológica contemporânea, chamadas Deep Ecology, nas quais não só está ausente a dimensão estética, nisso tão cega quanto as perspectivas que recusa, não é? Como até se pretende ao limite fazer economia dos seres humanos, que tanto quanto se sabe são os únicos seres que são capazes de ter sentimentos estéticos. Não é? São os únicos seres que são capazes de ter sentimentos estéticos. Bom, e portanto é neste contexto que eu gostava de... Agora é que vinha propriamente o meu tema, mas eu já esgotei o tempo, o melhor é calar-me já, não é? Bom, eu só vou abreviar, tentando sublinhar alguns aspectos. Em primeiro lugar, chamar a atenção para o facto de que esta obra do Kant está construída sobre uma rede de analogias, e essa rede de analogias, analogia é tratar, ver uma coisa como se ela fosse outra, não é? Como se ela fosse outra. Não é? É transferir uma visão de uma coisa que nós percebemos mais ou menos bem para outra realidade que nós não sabemos como perceber, a não ser aplicando aquele modelo que compreendemos bem num determinado domínio. Não é? Portanto, é esse. Bom, ora, o Kant traduz essa expressão por uma expressão alemã que é o als ob, que em português se traduziria por como se, mas que eu acho que a gente entende melhor se nós traduzirmos por o faz de conta. O faz de conta. O faz de conta nós sabemos que é uma lógica lúdica que está aí. É como se nós estivéssemos a jogar um jogo, não é? Fazer de conta. Sabes que não é, mas faz de conta que é. E fazendo de conta que é, mesmo sabendo que não é assim, tu descobres coisas nisso que de outra maneira não sabias, nunca descobririas, não encontrarias pertinência nenhuma. Não é? Portanto, é esta lógica do como-se, esta lógica do also, este jogo de analogias sobre o qual a arquitetura desta obra está construída, e essa é uma das razões da sua dificuldade também de interpretação. Ora, na base desta complexa rede de analogias está um conceito fundamental, desenvolvido por Kant, sobretudo na primeira introdução à sua crítica de juízo. Aquela que ele abandonou para escrever uma outra nas últimas semanas antes de publicar a obra, não é? E também está presente na obra, no interior da obra, mas desaparece completamente da segunda introdução à obra, não é? E o que é esse? Qual é esse conceito? É precisamente o tal conceito da técnica da natureza, não é? A Technik der Natur. E esta técnica da natureza, segundo Kant, decorre do que ele chama também
uma técnica da faculdade de julgar. Ou seja, é a ideia de que esta faculdade que os humanos têm, que ele só agora é que descobre a importância dela, que ele chama reflexionante, tem como característica uma modalidade de procedimento a que Kant chama técnico e que aplica à natureza sob a designação de técnica da natureza. Esta singular expressão, criada por Kant, é uma expressão singular do Kant, embora nós possamos encontrar antecedentes para ela, sobretudo os pensadores estoicos latinos, sob a forma da ars naturae, a arte da natureza, evoca hoje, como eu há bocadinho dizia, um significado que está nos antípodas, absolutamente contrário àquele que o Kant lhe atribui, porque o termo técnica faz-nos pensar num procedimento programado e num modo de produção mecânicos, ao passo que com ele Kant pretende precisamente nomear um modo de produção não mecânico e identificar o tipo de procedimento que está envolvido na criação poética, estética ou artística. Muitas vezes ele dá-o como sinónimo de kunstlich, artístico, estético, não é? O técnico, kunstlich, estético, não é? Como sinónimo. E precisamente não mecânico, não é? Ou seja, como oposto ao mecânico, não é? O Kant não está a fazer mais, ele não tinha um sólido conhecimento de grego, mas ele estava a interpretar corretamente a palavra grega tekne, não é? Estava a retomar exatamente esse sentido originário da palavra tekne, não é? Que um autor contemporâneo, um autor do século XX, tentou precisamente, o Heidegger tem alguns dos seus textos, em que ele precisamente tenta aproximar, na sua crítica da técnica moderna, que se tornou tal, essa lógica de domínio da natureza, essa máquina de distorção do ser, etc., de extenuação do ser, ele aproxima, ou seja, ele tenta mostrar a proximidade que para os gregos tinha a tekne e a poiesis, não é? Portanto, está aqui um outro argumento para sustentar a minha subversão linguística para nós entendermos. O que é que o Kant, portanto, aplicava este conceito à produção de uma obra de arte e à compreensão da sua lógica específica, ou também às produções da natureza que são de tal ordem que parecem revelar uma intencionalidade. Uma árvore. Eu só posso entender uma árvore como se houvesse um princípio de desenho, de desígnio interno nela, que permite que ela se desenvolva como se desenvolve. Não sei se essa arte é uma arte dela mesma, né? Ou se há algum artista que introduziu nela, nós não sabemos, essa geheime Kunst, a expressão essa arte secreta, não é? Mas que nós temos que imaginar, ou seja, que a árvore nasça, cresça, se desenvolva e se reproduza depois, tenha o seu ciclo, não é? Que tenha esta extraordinária perdurabilidade que nos dá inveja a ser árvores, não é? Temos inveja das árvores porque vivem na Amazónia, deve haver algumas que têm milhares de anos, não é? Serão cerceadas agora pelos desmatadores, mas, enfim, as árvores são uns seres vivos que eu tenho inveja, não é? Se eu quiser, quer dizer, que eu teria se quisesse ser mais eterno do que o que sou, não é? Bom, ou seja, mas isto é para dizer que os seres orgânicos, nós só podemos dar-lhes uma pertinência, reconhecer que eles são possíveis se pensarmos isto, mesmo que nós não saibamos como é que isso funciona ou não saibamos a quem é que isso é atribuído. É essa a arte da natureza, é isso a técnica da natureza. Bom, e isso tudo é feito numa total espontaneidade, ou seja, a gente não vai lá pendurar um galho, um ramo mais, não, é do princípio vital, não é? É do princípio vital que o Kant chamará depois o Bildungstrieb, um impulso de formação interior que temos que supor como aquele que conduz esse processo, todo esse processo, e que até chama a si, ou seja, congrega para esse crescimento
os elementos físicos e químicos, a umidade, os componentes químicos do solo, a atmosfera, os componentes da atmosfera. Tudo isso são elementos fisicamente detectáveis ou quimicamente detectáveis, não é? Não são orgânicos, mas são absorvidos pelo ser orgânico para a criação daquele organismo, para a produção daquele organismo. Não é? Portanto, esta arte da natureza, esta técnica da natureza, não exclui a mecânica. O problema é que a conduz. Não é? Estão a ver aqui? Ou seja, é uma racionalidade mais fina que, no fundo, utiliza os elementos e as potencialidades, as outras potencialidades da natureza. Ora, este peculiar procedimento de uma finalidade espontânea ou não intencional, portanto, não é um programa, não é uma coisa que eu programa, pelo menos não é um programa que eu possa saber qual é, não é? Felizmente, no fundo, é o que os catalogadores do genoma andam a querer fazer, é saber qual é o programa, não é? Que é para depois o reproduzir. Eu acho que a natureza vai continuar a negar-se. O Kant diz, isso em algum texto, a natureza esconde-nos o seu segredo. Eu creio que a natureza, apesar de todo esse trabalho, todo esse investimento, a natureza vai continuar e ainda bem que, porque é a única forma dela continuar a produzir os seus seres. Porque quando os seres da natureza fossem produzidos apenas pela tecnologia humana, não é? A partir de protótipos identificados, o que se faria seria a reprodução do mesmo. E o que é que tem de característico justamente esta produção da natureza? É que a natureza produz o mesmo e o diferente sempre de si mesma. Uma árvore não é igual à outra, mesmo que seja da mesma espécie. Não é? Os indivíduos têm, os seres humanos, podemos aplicar isto também aos animais, são da mesma espécie, mas têm características individuais diferentes. O Kant dá depois a esta teoria o nome de epigênese, a teoria da epigênese no domínio será uma das teorias, na altura, aquela que está em ascensão, no domínio da biologia. Ou seja, na geração dos seres, incorporam-se os elementos de cada geração. Portanto, não é um programa de reprodução do mesmo, que nós entendemos um programa mecânico, um programa de tecnologia industrial, não é? Em que o carro BMW de uma tal gama tem que sair igual, porque se não sai igual, a gente processa a fábrica que o construiu ou que compreende. Ou seja, não pode, se ele sai igual, é defeito. O sair desigual, se ele não sai igual, é defeito. Não é? Ao passo que nós, nos seres vivos, o sair com diferenças é ganho, é riqueza. Esse processo da capacidade da natureza se multiplicar, se variar, digamos assim, quase indefinidamente ao longo do seu trabalho no alambique onde ela terá a fazer as suas alquímico, onde ela terá a fazer as suas formas. Bom, ora, é claro que esta ideia tem por trás uma analogia, a analogia com o procedimento da arte humana, não é? Da criação humana. E, portanto, está associada diretamente à experiência da criação, da invenção ou produção espontâneas, mas da arte humana, não de uma arte qualquer, da arte humana do gênio, ou seja, do inventor, daquele procedimento que traz coisas novas, não é? Que não são, pode ter andado na Faculdade de Belas Artes, pode ter estudado cursos de literatura, isso não o torna um pintor necessariamente um gênio, um grande escritor. Não é? Ele pode saber fazer versos, mas isso não o torna um poeta interessante. Todos sabemos disso, ou seja, é preciso outra coisa, não é? E é por isso que o Kant dirá depois, como eu diria isso mais adiante, eu já não vou ter de dizer, o Kant diz que precisamente o gênio é o quê? O gênio é um fruto da natureza, o gênio é a expressão da natureza, da criatividade da natureza, ele chama-lhe um Günstling, é um favorecido da natureza, mediante o qual ele não segue as regras de uma arte. É nele, a natureza dá regras à arte. A natureza dá regras que podem servir de estímulo para outros.
criadores, não é? De estímulo para outros criadores. Portanto, é esta ideia genesíaca, esta ideia de criação, de espontaneidade que está dentro desta ideia. Bom, eu vou passar... Bom, o Kant no sistema, o que é que isto significa? Significa que se esbate, ou seja, que no fundo o Kant vai fazer aqui um rebatimento, não sei se esta palavra se entende, vai projetar sobre a natureza o procedimento da arte humana, que é exatamente, nas produções humanas, o artista tem uma intencionalidade, ou seja, a sua obra é planificada, tem algum plano, mesmo que depois, na execução da obra, o plano se mude, mas há uma intencionalidade, não é? O artista quer expor uma ideia, não é? Mesmo que a ideia só apareça no próprio desenvolvimento do produto, não é? Ora, projetar sobre a natureza este procedimento da arte humana é completado pelo processo inverso, que é projetar sobre a arte humana o procedimento da natureza. Se a natureza põe a dimensão da espontaneidade, do crescimento espontâneo, como estávamos a mostrar há pouquinho, ou seja, desta troca, deste rebatimento de um sobre o outro, resulta um potenciamento da natureza, na medida em que nós deixamos de considerar a produção da natureza como uma coisa mecânica, não é? E resulta para a arte humana a compreensão precisamente da sua dimensão de genialidade, dessa produção inovadora que nós atribuímos, se quisermos atribuí-la a alguém, atribuímos, ou pelo menos o Kant atribui à natureza. E, portanto, gera-se aqui a possibilidade de pensar as relações entre arte e natureza, entre cultura e natureza, de uma maneira completamente diferente. Não sei se estão a ver. Ora, o Kant encontrava, e agora eu penso que já estamos a falar a linguagem, vamos falar a linguagem que é mais próxima daquela que vocês estão habituados, encontrava precisamente numa das artes que estava em ascensão no seu tempo, que era, ele chamava-lhe a Gartenkunst, a arte dos jardins, não é? Que no fundo é o trabalho dos paisagistas, dos paisageiros, achava que ela era uma amostra, uma espécie de símbolo, não quer dizer que resolvesse todos os problemas, não é isso? Quando a gente diz uma amostra, é nesse sentido, é algo parecido com, é como se, é sempre esta lógica do faz de conta que, não é? Vamos fazer de conta. Então, ele considerava, ou encontrava, uma forma de arte que realizava esta simbiose entre natureza e arte. Era a arte dos jardins, ou também a chamada jardinaria de prazer, o Lustgarten, não é? Mas que ele até classifica, e creio que é um dos primeiros autores que classifica que no sistema das artes, classifica essa nova arte como, nova, enfim, no reconhecimento, porque ela é bem antiga, como uma das belas artes. Não a classifica na arquitetura, classifica na pintura, não é? Como é uma pintura, no fundo é fazer quadros, não é? É fazer quadros, não com a representação dos objetos da natureza, mas com os objetos mesmo da natureza, não é? Bom, árvores, arbustos, essas coisas todas. E com que finalidade? Com a finalidade de produzir um quadro para a contemplação dos olhos e do espírito. A estética do Kant ainda está muito orientada para esta dimensão contemplativa. A professora Adriana, nos seus escritos, tem chamado a atenção, e hoje, justamente quando se fala da dimensão estética da natureza, já se pretende recuperar uma dimensão sinestésica, não é só ver, não são só os olhos que comem, desculpa-me a expressão, é os sons, as sonoridades, não é os cheiros, não é a atmosfera, ou seja, há todo um conjunto essas dimensões, é por todos os poros que o homem se relaciona com a natureza e não apenas pela dimensão visual. Mas no Kant ainda está, pelo menos ao nível da experiência do belo natural, ainda está valorizada esta dimensão monoestésica, não é? atribuída à contemplação, mesmo que não seja a contemplação dos olhos, ela é feita através dos olhos, na verdade é uma contemplação do juízo reflexionário, não é? É a contemplação de uma forma. O que se projeta no quadro, o que se projeta na paisagem, é
é uma forma mediante o qual aquela paisagem ganha um sentido para o sujeito. Não é? Ganha um sentido para o sujeito. Então, Kant está a pensar nos jardins segundo o gosto inglês, onde não os jardins segundo o gosto francês, não é? Aqueles jardins geométricos, tosquidinhos, não é? Fazer figuras geométricas, não é? Fazer círculos, para fazer pirâmides, para fazer... vocês conhecem as representações do Jardim de Versalhes, muitos outros jardins, não só... Também há jardins desses na Inglaterra, não é? Como há jardins à inglesa em França, não é? E noutros países do centro europeu. Portanto, ele pensa segundo o gosto inglês, na altura chamava-se o jardim segundo o gosto inglês, onde a natureza, sendo embora obra de arte, ou seja, na verdade, aqueles arbustos foram selecionados por um arquiteto, ou um pintor de jardins, para usar a linguagem do Kant, e foram tirados de algum local, e ele pensou uma composição interessante, sugestiva, com um conjunto de arbustos, não é? E eventualmente com outros elementos da natureza, um lago, uma cascata, etc. Essas coisas, e juntou-os. Portanto, são elementos da natureza. E, portanto, é uma obra de arte, ou seja, é uma obra de arte humana. Eles não nasceram ali espontaneamente. Todavia, a natureza, esses elementos, são dispostos de tal maneira como se, volta sempre a expressão, como se eles tivessem ali espontaneamente, ou seja, como se eles fizesse pertinência a sua conjunção, a sua associação ali. E essa associação, essa conjunção, para quem aprecia, para quem passeia no jardim, para quem contempla o jardim, é um objeto de uma satisfação desinteressada, diz o Kant, ou seja, de uma experiência estética, de uma contemplação desinteressada. Não é? Portanto, ao passo que nos jardins, segundo o gosto francês, a natureza é trabalhada, como há bocadinho dizíamos, forçada, de algum modo, a entrar numa forma. Não, ali a forma nasce espontânea. Não é? Ao passo que, de algum modo, a percepção do observador que contempla um jardim à francesa já está pré-formatada ela própria pela forma geométrica extremamente vincada que é imposta à construção daquele artefacto. Não é? O Júlio, que é especialista nessas matérias de jardinaria, é que nos pode aqui explicar estas coisas. Ora, é graças a isso, precisamente, a essa liberdade, a essa só aparente espontaneidade, não é? Porque, na realidade, como eu disse, aquilo foi pensado por um artista, por um arquiteto, ou como nós quisermos chamar, o jardineiro. É graças a essa espontaneidade que o espírito que contempla aquilo tem, perante aquela paisagem, ou pode vir a ter, ou para algum poderá ser indiferente, mas para outro poderá ser, no fundo, o que o artista paisageiro quis é precisamente que aquilo despertasse noutros tanta sugestão quanto a ele teve ao pôr ali. No fundo é o mesmo que faz o pintor, quando pinta, está à espera que o contemplador do quadro depois o acompanhe de algum modo, mesmo que nós não saibamos se a forma que o contemplador ou que o apreciador de um quadro descobre como se dando pertinência ao quadro, é a mesma que foi a ideia que presidiu, e até não interessa que seja, mas não sabemos isso. Ora, é exatamente essa espontaneidade que é objeto de grata surpresa dessa experiência estética que é sempre, a experiência estética é sempre, de algum modo, para os humanos, pensava que eu ia dizer, só os humanos, não sou eu que digo isso, quem diz isso é o Kant, e é o Schiller, um discípulo de Kant, não é? São os homens, os deuses não têm, vejam lá, porque eles estão, como eles são infelizes, não é? Os deuses não podem ter experiência estética, não é? Este ser híbrido, que é simultaneamente sensível, animal e espiritual,
esse irracional, é este ser que está nesse meio que é capaz de ter sentimentos estéticos. Porque associado ao sentimento estético está sempre exatamente isto. Está um elemento de surpresa, ou seja, se é qualquer coisa que nós esperamos receber, já não é experiência estética. Não é? O elemento de surpresa e o elemento de contingência, ou seja, aquilo não tinha que necessariamente ser assim. A dimensão da contingência. Não é? Ou seja, é graças a esta conjunção da surpresa e da contingência que para seres finitos como nós, e com esta dupla capacidade sensível e ao mesmo tempo intelectual, que temos a capacidade de ter a experiência estética. Não é? Ora, a percepção, até o Kant mostra que a rígida regularidade e a uniforme simetrias, portanto ele não gostava dos jardins franceses, não é? O que isto quer dizer, são contrárias ao ponto de vista estético. E em vez de proporcionarem ao espírito um verdadeiro prazer, provocam-lhe antes cansaço e aborrecimento. Vejam ao ponto a que chega, não é? Isto vinha até, por exemplo, a uma coisa estranha, porque ele, sendo um autor que está ali no fim está no classicismo, na passagem, ele inaugura com a sua estética, a estética do romantismo, não é? Passando do registro da sensibilidade para o registro do sentimento, mas dá como exemplo justamente desta liberdade estética os móveis barrocos, não é? Aquelas formas desfiguradas, não é? Aquelas volutas que saem por ali assim, aquelas deformações, não é? Bom, eu tenho a respeito disso uma teoria, que a gente normalmente pensa que o barroco e o romântico se contrapõem, mas eu acho que no fundo eles são irmãos, só com uma diferença. O barroco é o barroco da sensibilidade e da exterioridade. E o romântico é o barroco do sentimento e da interioridade. Mas, no fundo, o romântico também ama a deformação, ama o excesso. Portanto, eu penso que esta associação do Kant, vou chamar aqui como exemplo para esta visão romântica, porque os jardins ingleses exatamente são pronúncio de um gosto romântico, não é? Não é contraditória se vocês aceitarem esta minha absolutamente, como é que é dizer, perversa aproximação entre o barroco e o... Não vou dizer a ninguém que eu disse essas coisas, porque senão a Capes manda-me embora para Lisboa antes do prazo do meu contrato, tá? E o professor anda a ensinar coisas absolutamente disparatadas, não é? Bom, então, somente na medida, diz o Kant, em que a natureza nos aparece revelando espontânea e pródiga em toda a sua variedade e até na sua opulência e aspectos selvagens. Na sua opulência e aspectos selvagens, não é? Ela precisa, justamente, nos jardins à inglesa, tem que se mostrar essa exuberância, não é? Já estão a ver que isto não vai com a economia rasa do capitalismo, que é a economia do pauperismo, não é? Ou seja, é o do gastar o menos possível e ter o máximo rendimento possível. Portanto, a natureza não é capitalista, a natureza é esbanjadora. Não é? O Kant usa esta expressão logo num ensaio, numa obra de 1755, lá na sua juventude. A natureza, a regra da produção da natureza é regida pela Verschwendlichkeit, pelo esbanjamento, não é? É esbanjadora, não é? Esbanjadora, não é? Nós é que vamos tentando fazer, precisamente estamos a corrigir a natureza, porque todos os dias exterminamos milhares, se não milhões de seres, de microseres, nós nem nos damos conta, daquele que são resultado de sínteses que a natureza andou a realizar ao longo de milhões de anos, não é? E nós, num simples dia, exterminamos com os inseticidas, com todos os problemas de aquecimento, enfim. Nós estamos a cuidar de corrigir esse defeito da natureza, que é a exuberância, a opulência, até, como eu dizia há bocadinho,
os Benjamin. Então, temos que mandar ler estas páginas à Angela Merkel, não é? E aos dirigentes da União Europeia, porque aprenderiam alguma coisa com o Kant. Bom, portanto, sem que nessa lógica esbanjadora e nessa manifestação selvagem, portanto, o Kant também não era. Às vezes é um problema que a gente pensa assim, mas isto da estética da natureza, então o ideal seria a gente fazer da natureza completa um jardim, não é? Tudo jardim, jardinar tudo, não é? Há uma tentação, não é? Não sei se os paisagistas têm essa tentação de vamos jardinar o Brasil todo. Tinham aí pano para manga, não é? Tinham aí bem que fazer, não é? Mas não é isso, precisamente o Kant não vai por essa linha. Porque há uma percepção estética, uma determinada compreensão da estética, na minha opinião, o que eu ia dizer, pouco esclarecida, poderia levar a pensar isso, que então vamos fazer tudo bonito. Vamos fazer tudo bonito. A gente não aguentaria o bonito. Acreditem. A gente aborreceria o bonito ao fim de 2 semanas, não é? Ou seja, é justamente o contraste, não é? É justamente este contraste entre o formado e o selvagem, o formado e o que ainda está em formação, não é? Ou seja, sempre este processo da criação, não é? Da criação da variedade, que para nós é isso que nós apreciamos justamente como sendo o natural, não é? De tal modo que se nos dizem que isso é fabricado, perde logo a piada, perde logo a graça, nós, perde logo a piada. Bom, ora, então, no jardim, tudo tem de ser não só natureza, como também parecer natural, não é? Tem que ser, no caso do jardim porque os elementos são naturais, não é? Mas também tem que ser e parecer natural. Mesmo que saibamos, e aqui volta de novo como se, faz de conta, mesmo que saibamos que é somente um produto da arte humana e que a matéria é a própria natureza. A poética kantiana, então podemos dizer que esta doutrina kantiana, ou aquilo que destas passagens é possível tirar para ver o que é que o Kant pensaria acerca da arte dos jardins, não é? Se os arquitetos quisessem ser kantianos, não é? Nós podíamos dizer que nesta poética kantiana do jardim, ou seja, nesta teórica, embrionária teoria do jardim, condensa-se, na minha opinião, toda a estética kantiana. Nós temos aqui uma espécie de amostra, não é? Uma amostra do que nós podemos projetar para toda a sua teoria estética. E pode dar-nos também uma amostra da filosofia da natureza que, a partir da experiência estética, se torna possível. Isto torna-se mais claro ainda se nós confrontarmos a filosofia da natureza que se depreende, ou que se pode vir a depreender desta poética kantiana do jardim, com a filosofia mecânica da natureza e do próprio homem, que Descartes, outro filósofo, lá no princípio, em meados do século XVII, uma obra que, enfim, terá sido escrita antes, mas foi publicada com a morte dele, ou depois da morte dele, que é o Tratado do Homem, em que o Descartes expõe, servindo-se de exemplos tirados dos artefactos mecânicos e respectivos mecanismos, que ele diz, bem conhecia de frequentar os Jardins dos Reis. Não é? Ou seja, exatamente para o Descartes, a representação mecânica da natureza, não é? Em que, efetivamente, aí sim havia a redução da natureza à mecânica, à arte. Não é? Ele dizia, não há diferença nenhuma entre uma árvore, entre um relógio que produz horas, ou que dá as horas, e uma macieira que dá maçãs. Não é? Não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Não vou desenvolver isso, mas, ou seja, de algum modo, os jardins, para o Descartes, os jardins dos reis barrocos, do século geométricos do século XVII, que eram, para ele, o exemplo do funcionamento mecânico do próprio ser humano, do próprio corpo humano e da natureza em geral, não é? Ele dá exemplos engraçados, não é?
corre-se pelos passeios e vai-se vê-se uma ninfa, uma peça de escultura, vê-se uma ninfa, corre-se atrás da ninfa para apreciar melhor a ninfa e corre, a gente, sem saber, pisa uma alavanca, uma laje, não é? A laje está ligada a uma alavanca e sai-nos ao caminho um tritão com o seu forcado para nos impedir de nos chegarmos à jovem ninfa, não é? Ou seja, portanto, este jogo do artificioso, do mecânico, não é? É isso que o Descartes considera, que exemplifica absolutamente a sua funcionamento mecânico da natureza. Também ela funciona por alavancas, e não espontaneamente, não é? Não espontaneamente, ou seja, aquela figura mitológica que aparece ali com a sua ameaça não está lá, não sai da natureza, ela foi posta lá pela tecnologia, por um artesão, funciona com um mecanismo de alavancas ou do que seja, não é? Bom, bem, eu já estou abusando da vossa paciência. Eu só queria chamar a atenção para uma última parte que isto é muito grande. Se me permitirem, eu vou só passar aqui uma passagem do Kant em que ele chama a atenção exatamente para esse primado da experiência estética da natureza sobre a experiência da arte, não é? Vocês depois podem ler uma parte considerável do material deste texto num dos volumes que a professora Adriana teve a gentileza de selecionar um ensaio, o meu ensaio, para fazer parte dessa antologia, um ensaio onde estão algumas das ideias que eu aqui trago, não é? E há uma passagem onde o Kant chama a atenção precisamente para este aspecto do primado da experiência estética da natureza, aquilo que eu dizia há bocadinho, que não tem sido visto pelos intérpretes do kantismo, e eu acho que é extremamente importante, porque muda tudo. E então diz o Kant, aquele que solitariamente e sem a intenção de querer comunicar as suas observações a outros, contempla a bela forma de uma flor selvagem, não é? Não é uma forma perfeita, não é com pétalas perfeitas, ele não precisa saber o nome da flor, não precisa ver nada, não é? Contempla a bela forma de uma flor selvagem, de uma ave, de um inseto. Estão aqui no Brasil as aves também são esbanjadoras, não é? Na sua ornamentação, não é? Virá logo o ornitólogo e nos porquê, não é? Por causa do acasalamento, por causa disto, ou por causa daquilo. Mesmo por isso, eu acho que não precisava de gastar tanta tinta, não é? Tanta pintura, tanta diversidade, sabe-se lá, não é? Bom, quando ele contempla a bela forma de uma flor selvagem, de uma ave, de um inseto, para os admirar, para os amar, e num espírito tal que ele não admitiria de bom grado a sua perda na natureza em geral. Vejam este texto. Mesmo quando, ou seja, para os admirar, para os amar. E numa atitude tal que ele não aceitaria, não admitiria, lhe custaria que aquilo desaparecesse da natureza, a sua perda da natureza em geral, mesmo quando, longe de que a existência do objeto lhe faça ver alguma vantagem, não é porque tiraria proveito disso, ou esperaria vir a... Não. Antes até, mesmo que tirasse disso prejuízo. Vejam isto, não é? Vejam isto. Esse que assim faz isso, toma o interesse imediato e a bem-dizer intelectual pela beleza da natureza. Ou seja, não é... uma teoria do juízo estético do Kant, o juízo estético tem que ser desinteressado. E então agora aqui parece que o Kant está a contradizer, porque o problema é que quando contempla, não contempla com interesse, é a contemplação que nele desperta um interesse. Não é que ele vai levar para a contemplação por um interesse,
mas é na contemplação, na surpresa precisamente que lhe aparece dessa contemplação, que resulta um interesse. E vejam agora, toma um interesse imediato, e a bem dizer intelectual pela beleza da natureza. Não é um interesse explicado por nenhuma teoria acerca das vantagens, do que é que... olha, esse inseto agora não... esse mosquito não serve para nada, mas quem sabe se não virá a ser daqui a uns séculos uma fonte de rendimentos, sabe-se lá o que é que os mosquitos ainda vão produzir bem, é? Diz ele, isso significa que não só o produto da natureza lhe apraz pela sua forma, ou seja, não só lhe dá prazer ao contemplá-lo, mas também que a existência dele lhe apraz, sem que qualquer atrativo sensível tome para parte neste prazer, ou que a isso se associe um qualquer fim. Este texto penso que é de uma riqueza extraordinária, e com ele eu acabo. Esta passagem mostra como a perspectiva estética se excede e pode transformar em consciência ecológica. Não sei se as pessoas perceberam, naquilo que eu chamaria a autêntica consciência ecológica. Mas deixa ver também o quanto a perspectiva ecológica pode aprender da fecunda lição do pensamento estético de Kant. A atitude estética em relação à natureza, tal como Kant a concebe, parece cuidar melhor da natureza, amando-a e respeitando-a, do que qualquer outra. Porque não se funda numa qualquer teoria acerca da natureza, ou no que se sabe ou julga saber a respeito dela. Num determinado momento, o nosso conhecimento da natureza, como conhecimento, é sempre limitado, é sempre epocal. Mas funda-se em quê? Numa nova atitude humana, numa peculiar disposição do espírito em relação à natureza. Não é porque nós identificamos um certo número de qualidades estéticas numa paisagem, então vamos fazer ali uma reserva para irmos lá aos fins de semana e até organizamos turismo de paisagem, turismo de natureza. Não é nada disso. A natureza não é qualificada por perspectivas estéticas, por qualidades estéticas. É o ser humano, quando a contempla, que lhe atribui qualidades estéticas. E isso pode acontecer até numa natureza absolutamente neutra, ou num objeto que para outra pessoa não tem qualquer significado. Né? E pode acontecer, seja agora ou seja no futuro. Ora, é esta mediação humana, é nisto que eu queria insistir, é nesta mediação humana e até a presença humana que em certas formas do pensamento ecológico se pretende excluir, como se o homem não fosse também ele próprio o ser da natureza, não é? E um elemento dos seus sistemas ecológicos, não é? Aqui há uma contradição performativa, não é? E assim podemos entender o que escreve Kant num parágrafo da sua Doutrina da Virtude. É a última obra que o Kant, uma das últimas obras que Kant publica, onde ele discute um tópico que hoje está na moda, que é o dos supostos deveres do homem para com a natureza. O Kant também se ocupou disso. Enfim, desconcertaria, deixaria completamente insatisfeitos os que atualmente tratam dessas questões. Mas vocês já vão ver porquê, não é? Então ele diz o seguinte: no que respeita ao belo da natureza, ainda que inanimado, portanto, não é só os seres vivos, mas mesmo uma pedra, um cristal, uma formação de cristal, enfim, uma formação rochosa, nem precisa ser de um cristal das belas pedras que há aqui, semi-preciosas ou preciosas que há no Brasil. Não precisa de ser especial por isso, pode ser apenas pela sua forma, não pela sua cor, pelo seu brilho, não, pela sua forma, não é? Ainda que inanimado, a tendência para a mera destruição é contrária ao dever do homem para consigo próprio. Não é para com a natureza. Isto é que desconcertaria os defensores dos direitos dos animais, dos direitos da natureza, etc. Mas vocês já vão ver que se calhar o Kant tem razão. É contrária ao dever do homem para consigo próprio. Porque enfraquece ou extermina no homem aquele sentimento que, embora não sendo por si apenas já um sentimento moral, prepara, todavia, este, na medida em que promove muito aquela disposição da sensibilidade que nos leva a amar algo mesmo sem ter em vista a utilidade. Por exemplo, as belas cristalizações,
a indescritível beleza do reino vegetal. Como facilmente se reconhecerá, esta passagem ganha todo o seu alcance se colocada no contexto da ampla reflexão kantiana sobre o juízo estético a respeito da natureza e da íntima solidariedade que aí se reconhece existir entre a experiência da beleza e da sublimidade da natureza e o sentimento moral. Eu saltei essa parte, mas vocês depois podem, se quiserem, ver isso. A qual nos leva a tomar interesse pela natureza. Um interesse que é, por certo, intelectual e moral, mas de matriz estética. E até nos sentimos legitimados a pressupor que todos os seres humanos devem tomar o mesmo interesse, ao ponto de considerarmos como grosseira, as palavras são dele, grosseira e ignóbil a maneira de pensar daqueles que não têm qualquer sentimento para a bela natureza. Estas indicações mostram a íntima relação que no espírito de Kant liga a visão estética da natureza com a sua visão da responsabilidade moral e dos deveres do homem para com os animais e a natureza em toda a sua diversidade. A moral e o direito, confinados embora a um espaço de relações entre seres humanos, alargam-se pela mediação humana e interhumana, e porque é que o Kant não admite que haja direitos dos animais? Porque os direitos é um contrato, os direitos são na base de um contrato. Eu posso imaginar um contrato com o leão, não é? Mas não tenho garantia nenhuma que na hora em que o leão me encontra, ele mantenha o contrato, não é? Ele mantenha as condições do contrato, percebe? Ou seja, é um problema de relação interpessoal e é nesse contexto. Portanto, há uma subrepção lógica. Em falar sobre o Kant, haveria uma subrepção lógica. Ele é seguido por outros teóricos contemporâneos, não vale a pena agora falar disso. Há uma subrepção lógica, ou seja, nós estamos a atribuir a seres que não são humanos características que são próprias das relações humanas, não é? Portanto, não vale a pena estar a perder tempo por isso. Agora, portanto, ele resolve o problema por um desvio, por aquilo que eu chamo o desvio da experiência estética. Mas eu penso que nesse desvio há ganhos, não há perdas. É o que eu quero tentar dizer-vos agora. A moral e o direito, confinados embora a um espaço de relações entre seres humanos, alargam-se pela mediação humana e interhumana ao mundo natural numa vasta solidariedade antropocósmica. Kant não seria um defensor de uma ética da terra ou de uma ética da natureza que nos impusesse o dever de a respeitar e conservar. Para ele, aquilo que... Atenção, nos impusesse o dever. Vamos lá ver agora. Para ele, aquilo que impropriamente se chama dever relativamente aos animais e a outros seres e coisas da natureza é algo que tem sempre em vista indiretamente os deveres para com a humanidade. E é claro que nós, quando falamos de direitos da natureza e dos animais, nós estamos a pedir aos outros seres humanos que respeitem a natureza e que respeitem os animais. Ou seja, nós estamos a pedir uma legislação que vincule seres humanos, não é que vincule os humanos. Não sei se estão a perceber. Portanto, o Kant é absolutamente coerente, é absolutamente lógico nessa sua argumentação, e eu acho que ela como é que eu dizer, é insuperável nessa coerência. Mas, ao mesmo tempo, Kant indica-nos um modo possível segundo o qual a ordem ética e jurídica, sendo embora propriamente uma ordem humana e entre humanos, pode alargar-se à natureza sem incorrer em subrepções ou falácias naturalistas ou antropologistas, porque consciente dos limites dessa extensão. Ora, esse modo que a experiência humana se abre, em que o horizonte da relação humana se abre, é um modo que se abre pela apreciação estética e teleológica, da qual eu acabei por não falar, de beleza e da sublimidade da natureza. Desculpem-me o longo da conversa, ou da fala, e ao mesmo tempo o seu caráter inconcluso e lacunar, mas, enfim, creio que pelo menos ficou clara a ideia central de fazer justiça à tese, à ideia do Malcolm Budd, que vale a pena ler o Kant para nos projetar alguma luz sobre este problema. Muito obrigado pela vossa atenção.